Paz, irmãos, voltaremos a ler o Evangelho de Mateus. Agora estamos no capítulo 19 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. E o título é Acerca do Divórcio. E diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe então eles: Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe então seus discípulos: Se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Receba-o. Muito bem, irmãos. Esta parte que Jesus diz aqui, quem pode receber isso? Receba-o. Significa, irmãos, ao entendimento. Muitos não vão entender. E é assim mesmo que é para acontecer. Quem pode receber isso, receba-o. Tá? E aqui é onde fala que muitos vieram ao encontro de Jesus, seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Glória a Deus. Jesus fazia essas curas. Deus deu poder para Jesus fazer essas curas. Essas curas são para confirmar a palavra de Deus, que é verdadeira e poderosa. E todo aquele que crer nas sagradas escrituras, Jesus prometeu que também faria esses sinais. Sinais de cura, sinais de expulsar demônios. Todo aquele que crer recebe de Deus poder para fazer esses sinais em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem, irmãos, vamos ler agora do versículo 13 ao versículo 15. E o título é Jesus abençoa os meninos. E diz assim: Trouxeram-lhe então
alguns meninos, para que ele pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estroveis, e não vos estroveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Aqui, irmãos, onde Jesus fala: deixai os meninos vir a mim e não os estorveis, porque dos tais é o reino dos céus, tem uma passagem que Jesus também diz que se nós não nos tornarmos humildes como as crianças, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Então é importante, é muito importante, nos tornarmos humildes como as crianças. Só assim entraremos no reino celestial e moraremos com Deus Pai Todo-Poderoso. Não perca a humildade, muito pelo contrário, conserve-a, e se você não tem, busque-a. Ninguém vai entrar no céu com arrogância. Lá é lugar dos humildes. Deus os abençoe. Paz, irmãos. Então vamos ler agora, irmãos. Estamos no capítulo 19 e vamos ler do versículo 16 ao versículo 30. E o título é Um Jovem de Qualidade. E eis que, se aproximando de Jesus, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Aqui, irmãos, me chama a atenção que nem Jesus, nem mesmo Jesus, aceitou o título de bom. Antes ele disse: não há bom senão um só, que é Deus. Deus é bom, irmãos. Deus ama cada um de nós e provou isso entregando seu Filho para morrer por nós. Sim, irmãos, todos nós pecamos e por nós Jesus morreu. Por nossos pecados ele sofreu na cruz. Então vamos aceitar esse presente de Deus que pagou pelos nossos pecados. Perante Deus, quando você aceita Jesus Cristo, você passa de pecador para inocente. Que maravilha! Você não vai pagar mais nada, porque Jesus Cristo já pagou por mim e por você. Amém? E diz assim: não há bom senão um só, que é Deus, disse Jesus. Aí Jesus continua: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o mancebo, ou o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra,
retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiravam-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aqui, irmãos, Jesus está dizendo que ao homem salvar-se a si mesmo é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, caso Deus tenha te dado riquezas, você possua grande patrimônio, isto não lhe impede de maneira nenhuma de entrar no reino de Deus, pois aqui Jesus disse que o que é impossível ao homem é possível para Deus. Use, irmão, isso que Deus lhe deu de sobra para ajudar o próximo. E muitas vezes você ajuda dando um emprego ao necessitado. Assim você está ajudando não só ele, mas sua família. Você ajuda com doações às pessoas que precisam. Ajuda em obras de caridade. Use o que Deus lhe deu de sobra para comprar tesouro no céu. É para isso que serve o que está nos sobrando. Como disse João Batista, quem tem 2 túnicas, dá uma a quem não tem. Quem tem alimento sobrando, reparta com quem não tem. E assim estaremos agradando os nossos irmãos e servindo ao Deus Pai Todo-Poderoso. Veja bem que Jesus chama os para a direita, os salvos, e ele diz: vinde, amados de meu Pai, porque tive fome e deste-me de comer. Então, quando você ajuda um necessitado, literalmente, você está ajudando Jesus e não ficará sem a sua recompensa. Amém? Vou continuar a leitura. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então aqui Jesus fala que muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros.
Irmãos, chegamos no capítulo 20 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. E o título é A Parábola dos Trabalhadores e das Diversas Horas de Trabalho. E diz assim: porque o reino dos céus, aqui é Jesus falando, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. Então aqui, irmãos, esse pai de família saiu bem cedo, ainda de madrugada, para chamar pessoas para trabalhar para ele, na sua vinha. Muito bem. Depois, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para minha vinha e recebereis o que for justo. Então aqui, irmãos, esses trabalhadores representam as pessoas que Jesus chama para trabalhar na sua obra, na obra de Deus. Então uns começam muito cedo, outros começam lá pela metade da vida, e outros já começam mais adiante ainda, vamos dizer, de tardezinha, lá pelos seus 70, 80 anos, mas todos trabalham na obra. E a recompensa aqui Jesus fala, que era o que seria justo. Vamos continuar a leitura para nós entender melhor. E disse assim: e aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então, começando pelos últimos, começando a pagar os últimos até chegar nos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vocês repararam que quando ele contratou aqueles primeiros, lá de madrugada ainda, bem cedo, qual foi a promessa? Um dinheiro. Ele prometeu um dinheiro para cada um. E ajustando aos trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha, aqueles que foram de madrugada. Agora, ele começou a pagar os últimos que chegaram a um dinheiro por dia. Então, pagou para esses últimos o mesmo que ele combinou com os primeiros. Muito bem. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haveriam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo.
Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. É como se Jesus dissesse assim: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então aqui, irmãos, não devemos de maneira nenhuma invejar aquelas pessoas que receberam mais do que aparentemente merecem, ao nosso próprio julgamento. Veja alguém sendo recompensado, você não deve julgar de maneira nenhuma que ele está sendo injustiçado, porque não merecia. Ninguém de nós merece nada. Nós estamos sendo salvos por Deus por misericórdia. Sabe o que é misericórdia, irmãos? É ser tratado melhor do que merece. Todos nós somos tratados desta forma por Deus. Então, quando Deus abençoar alguém, se alegre, porque Deus é bom. Mesmo que aparentemente você possa pensar que aquele seu irmão, aquela sua irmã, não merece o que Deus está dando para ele. Mas Deus é misericordioso com aquele teu irmão. Se alegre, porque Deus também é misericordioso contigo e comigo. Deus é bom e nós devemos agir da mesma maneira com os nossos irmãos. Devemos tratar melhor do que eles merecem. Amém? Glória a Deus. Bem, irmãos, então estamos no capítulo 20 e vamos ler do versículo 17 ao versículo 28 do Evangelho de Mateus. E o título é O Pedido dos Filhos de Zebedeu. E diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e os condená-lo-ão à morte. Então, irmãos, me chama a atenção, Jesus frequentemente, várias vezes, Jesus falou para os seus discípulos o que ia acontecer com ele. Jesus falou que seria crucificado, seria torturado, que ressuscitaria ao terceiro dia. Então Jesus sabia tudo o que ia acontecer de antemão. Os profetas já tinham falado isso. Então Jesus está só mostrando para os discípulos que eles devem crer, porque tudo já foi falado com antecedência. Teve uma passagem que ele disse: vejam que vos tenho falado tudo o que vai acontecer, para que quando aconteça, vós crereis. Veja bem, vou continuar a leitura. Aí Jesus continua: e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Que coisa séria. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido.
ele diz: que queres? Ela respondeu: dize a estes meus 2 filhos que se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, ao teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Ou ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe eles: sim, podemos. E ele lhes disse: na verdade, bebereis o cálice, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Olha que maravilha! Entre os cristãos, entre aqueles que querem servir e seguir a Jesus, o maior é aquele que serve os outros. O maior é aquele disposto a ajudar o seu irmão. Muito diferente do mundo afora, por aí, como Jesus disse, ó. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Veja bem, no povo de Deus é diferente. O maior é aquele que serve aos outros. E olha o que Jesus diz: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Viu só? No povo de Deus, o que serve é o que é o primeiro. E Jesus completa: bem como o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo. Ele diz: não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o próprio Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que estava com Deus quando Deus começou a criação, este grande veio nos servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Todo aquele que crer em Jesus Cristo será salvo. A palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Que maravilha! Através do sacrifício de Jesus, somos salvos. E ele é grande. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, o primogênito do Pai. E veio para servir. Isto é um exemplo para nós. Todo aquele que quiser ser grande no reino dos céus, aqui no meio do povo de Deus, deve ser o servo, deve ser aquele que serve. Amém? Não se esqueça disso, irmãos. Aquele que serve a todos, este é que será grande perante o povo de Deus. Perante o povo de Deus,
o maior é o serviçal. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora vamos ler do versículo 29 ao versículo 34. E o título é Os dois cegos de Jericó. E diz assim: E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram. Glória a Deus. E eles o seguiram. Veja bem, irmãos, aqui diz que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram. Então, demonstrando aqui o grande amor de Jesus por cada um de nós. Você também é amado por Jesus. Eu também sou amado por Jesus. Podemos fazer o pedido de nossas necessidades, daquilo que precisamos. E temos que ter fé para receber. Vamos pedir com fé, porque Deus já provou que nos ama. Provou nos dando Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados, deu a sua vida por nós. Prova que nos ama todos os dias, nos dando o alimento, o agasalho, a moradia, as pessoas que amamos. Nos dá a vida todos os dias, o ar que respiramos. A palavra de Deus diz, Jesus falando, mandando nós ser perfeitos, como Deus é perfeito. Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e que a chuva desça sobre justos e injustos. Então Deus nos ama. Peça o que você precisa com fé. Peça com fé e vai receber. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo seu grande amor por cada um de nós. Amém. Muito bem, irmãos, chegamos no capítulo 21 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E o título é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. E diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, dizeis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem aí, manso e assentado sobre uma jumenta
e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então aqui está se cumprindo a profecia do Antigo Testamento, onde Deus revelou aos profetas as coisas que iriam acontecer com Jesus Cristo. Bom, e indo os discípulos, fizeram-lhe como Jesus o ordenara, e trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que o seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Glória a Deus. Então aqui Jesus chegou a Jerusalém, e a partir desta parte, Jesus já está preparado para a crucificação. Conforme a gente vai lendo, a gente vai chegar nesta parte, que eu, sinceramente, eu fico triste quando eu leio essa parte da crucificação, porque a gente sente o quanto Jesus teve que sofrer para que sejamos salvos. E muitas das vezes, irmãos, a gente não valoriza tudo isso que Jesus fez por cada um de nós. Devemos, irmãos, nos sensibilizar com o esforço que Jesus fez para a nossa salvação. E também nos esforçarmos pela salvação dos nossos irmãos. Pois assim como Jesus nos salvou, devemos também procurar salvar os nossos irmãos, pregar a palavra, tratar com amor, com respeito, com carinho, mostrar o grande amor que Deus mostrou por nós aos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Paz, irmãos. Vamos voltar a ler o Evangelho de Mateus. Estamos agora no capítulo 21 e vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. E o título é A Purificação do Templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os príncipes dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves os que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de colo tirastes o verdadeiro louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Então vejam bem, irmãos, Jesus aqui se aborreceu,
tá? No começo aqui da história, ó, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam. Então Jesus não quer de modo algum que a casa de Deus vire um comércio, onde ficam vendendo e comprando mercadorias. A casa de Deus foi feita para adorar o nosso Deus Todo-Poderoso, para orar ao Pai querido, e não para ficar vendendo e comprando mercadorias. Vamos respeitar a casa do nosso Deus Todo-Poderoso, que nos cuida de dia e de noite. E vejam bem, na outra passagem aqui diz que e foram ter com ele coxos e aleijados, e curou-os. Então Jesus tem esse poder para curar os enfermos, e deu também este poder a todo aquele que nele crê. Que maravilha! Você que crê em Jesus Cristo, recebeu dos céus, recebeu poder para fazer essas curas e essas maravilhas que Jesus opera. Glória a Deus! Então use esse poder, busque em oração e em jejum, que do alto será revestido de poder. Deus abençoe a todos nós. Amém? Irmãos, vamos continuar a leitura e vamos ler agora do versículo 18 ao versículo 22. E o título é A Figueira Infrutífera. E diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Aqui é Jesus, tá, irmãos? Jesus, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes: Erga-te e precipita-te no mar, isto lhe será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Glória a Deus, que maravilha! Então Jesus aqui nos dá um ensinamento muito importante, que quando orarmos pedindo a ajuda do Senhor, para qualquer coisa que precisamos, temos que crer, orar e ficar tranquilo, na confiança que Deus vai atender as nossas orações. Amém, irmãos? Orar e crer, esta é a nossa parte. O resto, Deus faz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar a leitura. E agora vamos ler do versículo 23 ao versículo 27. E o título é O Batismo de João. E chegando ao templo, e aqui é Jesus novamente, ó. E chegando Jesus ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo. Então aqui, irmãos, Jesus já estava ensinando no templo. E aí chegaram os sacerdotes e os anciões do povo, dizendo, ó, o que eles disseram para Jesus: Com que autoridade fazem isso?
Eles queriam saber quem deu autoridade para Jesus fazer os milagres que fazia e todos os grandes sinais que operava. E quem te deu tal autoridade? Eles perguntando. E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João um profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Então vejam aqui, irmãos, esses fariseus, esses príncipes e anciões do povo, não quiseram falar a verdade para Jesus. Ficaram com medo, porque eles não acreditavam em João Batista. E Jesus não quis falar também. Eles não mereciam ouvir a verdade de Jesus. Então Jesus disse: eu também não vos direi com que autoridade faço isso. Mas Jesus, claro que sabia que recebeu de Deus esta autoridade. Então eles não falaram porque ficaram com medo. Mas Jesus não falou porque não quis. Nosso Jesus é poderoso e recebeu de Deus autoridade para fazer sinais e maravilhas. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler agora do versículo 28 ao versículo 32. E o título é A Parábola dos Dois Filhos. Então Jesus diz aos fariseus: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro filho, diz: vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Então Jesus perguntou aos fariseus: qual deles fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então vejam aqui, irmãos, como é importante crer na palavra de Deus. Muitos irmãos se acham justos, se acham bonzinhos, vamos dizer assim, mas não creem em Deus, não creem em Jesus. Mas as meretrizes e os pecadores, os bandidos, ouvem a palavra de Deus e creem. E estes serão salvos.
Porque a salvação, irmãos, está em crer em Jesus Cristo, crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Este é o caminho da salvação. Na palavra de Deus diz que o pecado é não crer em Jesus Cristo. E a salvação está em crer em Jesus Cristo, Filho do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Muito bem, irmãos, vamos ler agora do versículo 33 ao versículo 46. Continuamos no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E diz assim: a parábola dos lavradores maus. Aqui é Jesus falando e ele vai contar outra parábola. E ele diz: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e a circuncidou de um lavado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matamo-no e apoderamo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores maus? Disseram eles: dará afrontosa morte a esses homens maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os seus frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor isto foi feito e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que ele falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Veja bem aqui então, irmãos. Jesus aqui está contando uma parábola que representa, irmãos, os profetas que Deus mandou. Deus preparou toda a terra para que o homem nela glorifique a Deus. Porque Deus nos deu tudo. Nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu. Preparou tudo.
Aqui diz, houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou-a de um lavado e construiu nela um lagar e edificou uma torre. Não nos falta nada nessa terra para vivermos. Deus nos deu tudo o que precisamos. Devemos ser gratos. E Deus mandou profetas para nos ensinar sua palavra, para nos ensinar o que devemos fazer. Mas estes lavradores maus, que foram os homens que ficaram encarregados de nos ensinar a palavra de Deus, aqueles fariseus, eles judiavam, eles não davam o direito do povo glorificar a Deus, escondiam, matavam profetas, faziam coisas erradas, dando mau testemunho da palavra. Então Jesus diz aqui que Deus mandou o seu próprio Filho para ensinar a palavra de Deus. Mas estes lavradores maus apoderaram-se do Filho, mataram. Mas sabemos que Cristo ressuscitou, venceu a morte e está vivo. E a palavra que ele deixou aqui, a semente vai continuar para sempre. Jesus já disse, que ainda que o céu e a terra passem, as minhas palavras não passarão. Glória a Deus. E esta palavra ficou aqui para que eu e você dê fruto, glorifique a Deus Todo-Poderoso. Vamos agradecer ao nosso Deus todos os dias, lembrando que Ele tudo que temos nos dá. Tudo que temos recebemos de Deus. Este é o nosso fruto, glorificar a Deus Pai Todo-Poderoso. E este gesto de glorificar a Deus salva a nós mesmos. Amém? A palavra de Deus diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Amém? Irmãos, chegamos ao capítulo 22 do Evangelho de Mateus e vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. E o título é A Parábola das Bodas. E diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Pois depois enviou outra vez seus servos, dizendo: Dize-o aos convidados que eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Porém eles não fizeram caso. Foram, um para o seu campo, outro para o seu trabalho, e outro para os outros afazeres. Não quero falar. E outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolorizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou
as suas cidades. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram-se todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com vestidos nupciais, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então aqui, irmãos, representa, no começo da leitura, fala que o rei enviou convites para os seus amigos virem à festa nupcial de seu filho, mas eles não quiseram vir. Tinham muitos afazeres, um se distraía com o seu trabalho, outro com as suas fazendas. Então ele mandou convidar novamente. Isto significa os chamados que Deus faz para nós, irmãos. Jesus nos chama através de pessoas que pregam o evangelho para nós. Quantas pessoas já falaram para você desse Deus maravilhoso, desse Jesus que salva, que traz paz de espírito, que traz saúde, que traz felicidade? E você, às vezes, se acha muito ocupado para receber a palavra e para receber o chamado de Jesus em sua vida. Irmãos, não despreze nunca mais o chamado de Deus. Aqui diz que aqueles que recusarem se verão terrível afronta. E Deus vai chamar todos, os maus e os bons. Aqui diz, e depois, pelas saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos que encontrarem. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos que encontraram, tanto maus como bons. Não fique se contentando, pensando que é justo, que não faz nada de errado e que não precisa aceitar Jesus Cristo em sua vida. Todos precisam aceitar Jesus Cristo para receber a salvação. E muitos que o pessoal chama de mal, que chama de perdido, aceita o chamado de Jesus Cristo e é transformado. É transformado. Para de fazer maldades, vira outra pessoa, se torna um homem bom, temente a Deus. E aí que está a verdadeira salvação. A fé em Jesus Cristo e obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Paz, irmãos. Vamos ler agora do versículo 15 ao versículo 33. E o título é A Questão do Tributo. Nesta passagem, nós vamos ler uma parte bem conhecida, que Jesus disse: dai a César
o que é de César e a Deus o que é de Deus. E diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Então, eles queriam pegar Jesus em alguma palavra, fazer com que ele se condenasse a si mesmo por alguma coisa que dissesse. Então, eles enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo-lhe: olha o que eles disseram para Jesus: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me uma moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro. E disse-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilhavam-se, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre Moisés disse-nos que se morrer alguém, não tendo filhos, casará seu irmão com a sua mulher e sucederá descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo deixado descendência, deixou sua mulher para seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, e até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual das 7 será a mulher? Pois todos a possuíram-na. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E as turbas, ouvindo isso, maravilhadas de sua doutrina. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas de sua doutrina. Então vejam bem aqui, irmãos, as pessoas tentaram pegar Jesus em alguma palavra para poderem acusá-lo de alguma coisa. Mas Jesus
conhecendo os seus pensamentos, os antecipou. Então Jesus, irmãos, ele conhece o que passa na sua cabeça, na minha cabeça. O Deus Todo-Poderoso conhece os nossos pensamentos. Então devemos fazer o bem, ter bons pensamentos e agradar a Deus em atitudes e em pensamentos também. Devemos pensar em coisas boas para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para as pessoas que nem conhecemos. Devemos orar por elas. Devemos fazer o bem, porque esse é o mandamento de Deus, que façamos ao próximo aquilo que queremos que eles nos façam. Não é verdade? Glória a Deus por isso, porque nos ensinou tudo o que devemos fazer para irmos morar com Ele um dia lá no céu. É só seguir os passos de Jesus Cristo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Paz, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos continuar a leitura do Evangelho de Mateus. Estamos agora no capítulo 22 e vamos ler do versículo 33 ao versículo 40. E o título é O Grande Mandamento. E diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então aqui, irmãos, se resume tudo o que precisamos fazer e aprender sobre a lei de Deus. Primeiro, é nosso dever amar Deus acima de tudo. E o segundo, amar o próximo, amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Aqui Jesus diz, e destes dois mandamentos dependem toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. É isso que significa toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Amém? Agora, irmãos, vamos ler Cristo, filho de Davi. Está do versículo 41 ao versículo 46. O título é Cristo, filho de Davi. E Jesus diz: estando eles ainda reunidos, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Disse-lhes ele: como então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor:
assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escábelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é logo o seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então aqui, irmãos, Jesus está mostrando, ensinando aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, que Davi de modo algum é pai de Jesus. Jesus veio na descendência de Davi, mas o pai de Jesus é Deus onipotente e também é o nosso Pai. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador tem o direito de se tornar filho de Deus. Olha que maravilha você aceitar Jesus na sua vida como seu único e verdadeiro Salvador. Fazendo isso, você se torna filho do Deus Altíssimo. Amém? Agora, irmãos, vamos ler. O título é Jesus censura os escribas e os fariseus. E agora vamos começar o versículo 23. Então aqui começa o capítulo 23. Aqui começa o capítulo 23 de Mateus, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 39. Aqui vamos ler bastante. E diz assim: Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Aqui, irmãos, Jesus está nos dizendo que na cadeira de Moisés, os ensinamentos que Moisés passou para o povo, agora quem está passando esses ensinamentos são os escribas e os fariseus. Então, por isso que ele disse, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. E olha o que Jesus diz agora: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre,
que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui Jesus está nos dizendo que devemos ter um comportamento humilde com os nossos irmãos. E devemos ter uma atitude de serviço. Nós devemos servir os nossos irmãos. E assim nos tornaremos grandes para Deus. E Deus, irmãos, vê as coisas de maneira diferente que nós humanos. A gente pensa que o mais importante é o que é servido. Mas aqui Jesus nos esclarece que para Deus é mais importante o que serve. Veja só que maravilha! Jesus nos deu o exemplo. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador, esses recebem a salvação que vem de Deus. É um mandamento importante da palavra. Quem aceita Jesus Cristo está salvo, passou da morte para a vida. E é o único jeito de ser salvos, irmãos. Jesus é o único caminho. Não existe outra forma de ser salvo senão por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu vou continuar a leitura. Então, aí Jesus diz, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixar entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso, recebereis mais rigoroso juízo. Aqui, irmãos, Jesus está chamando os fariseus e os escribas de hipócritas, que significa falsos, pessoas falsas, que falam para fazer uma coisa, mas elas não fazem. Se dizem justos, mas não são. Colocam dificuldade para as pessoas alcançarem a salvação. E assim, nem elas se salvam, nem deixam se salvar aqueles que estão tentando. Irmãos, não há dificuldade nenhuma para ser salvo. Basta, irmãos, aceitar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. A palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Glória a Deus por isso. Deus mandou Jesus Cristo para nos salvar. Então basta aceitar Jesus Cristo, dizer: eu aceito Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador. E então o Espírito Santo de Deus vai te transformando devagarinho. E você vai cumprindo dia após dia a vontade de Deus, que vai te conduzir à salvação eterna. Amém? Vamos continuar a leitura. E diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então, irmãos, os fariseus hipócritas falsos percorriam mar e terra
em busca de um discípulo. E quando faziam esse discípulo, o ensinavam tantas coisas erradas que os faziam 2 vezes mais merecedores do inferno do que eles. Então, muito cuidado com quem você está aprendendo a palavra da salvação. A palavra é simples e está aqui na Bíblia Sagrada. Aprenda aqui. Aqui está a verdade. Leia a palavra de Deus, estude ela. E não será enganado, você não será iludido. Amém? E diz assim, vamos continuar a leitura. Insensatos, olha o que Jesus fala desses escribas, ó, insensatos e cegos. Pois qual... Opa, deixa eu voltar aqui. Ai de vós, condutores cegos. Tá, aí diz assim, ó. Jesus diz, ai de vós, condutores cegos. Então essas pessoas são condutores cegos. E tem uma passagem na Bíblia que nos diz que quando um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Então cuidado com quem você está aprendendo, a quem você está seguindo. O melhor conselheiro está aqui, a palavra de Deus. E diz assim, ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? E eles falam mais, ó. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então Jesus aqui está repreendendo esses fariseus. E ele diz mais, portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros calhados, porque por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas
interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se estivéssemos aqui no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis em vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém. Aqui, irmãos, deixa eu só dar uma esclarecida. Aqui, irmãos, Jesus está sentindo. Jesus sabe do futuro e sabe o quanto o povo vai padecer, vai sofrer pelos pecados que cometeu. Então ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas? E tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então aqui, irmãos, Jesus está praticamente falando para eles que eles vão sofrer muito por tudo que fizeram. E Jesus, quantas e quantas vezes aqui ele está deixando claro, ele quis cuidar do povo. Deus mandou vários profetas, muitos profetas antes de Jesus. Depois veio Jesus, ensinando a verdade, querendo trazer paz ao povo. Mas eles não quiseram, irmãos. Não quiseram. Torturaram Jesus, crucificaram Jesus, mataram Jesus. Parece que o povo não quer paz, não enxerga que a palavra de Deus, seguir os ensinamentos de Deus, vai nos trazer paz e felicidade. Infelizmente, muitos não aceitam. E por isso o povo sofre, por isso nós, a humanidade, sofre pelos nossos pecados, irmão. A palavra de Deus diz que o mundo peca porque não aceita Jesus Cristo. O pecado é não aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e nem aceitar a sua palavra. Se o povo todo obedecer à palavra de Deus e aceitar Jesus Cristo, o mundo vai ser um lugar melhor. Haverá paz, haverá harmonia. A palavra de Deus nos garante isso.
quando Deus diz a Josué: não te desvia da minha lei, nem para a direita, nem para a esquerda, e tudo lhe correrá bem. Olha que promessa maravilhosa. Bom, vamos continuar a leitura aqui, e agora nós vamos ler do versículo, deixa eu ver, vamos para o capítulo 24, então. Capítulo 24, e vamos ler o sermão profético e o princípio das dores. Vai do versículo 1 até o versículo 14. Muito bem. E diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por amor do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Então aqui, irmãos, haverá muitas dificuldades mais para frente, talvez mais no futuro. Em muitos lugares da terra, alguns crentes já estão sofrendo perseguição. E os sinais estão aí, claros, mais do que nunca. Os sinais do fim do mundo estão indicando que falta pouco para que Jesus volte. E eu me firmo nesta palavra, que diz assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes,
e então virá o fim. Então é necessário que o Evangelho de Cristo seja pregado em todo o mundo, a todas as gentes, e então virá o fim. Mas tem uma parte também que Jesus diz que o dia e hora ninguém sabe, nem Jesus, só Deus sabe. Então, se aparecer alguém dizendo vai ser tal dia, vai ser inventando, não dê crédito, irmão. A palavra de Deus é a única fonte da verdade. E aqui Jesus disse que só Deus sabe o dia e a hora. Vamos continuar a leitura. Agora vamos, o sermão continua, a grande tribulação. Está do versículo 15 até o versículo 28. E diz assim, aí Jesus continua falando, quando, pois, virdes que a abominação da assolação, da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá, então, tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então aqui Jesus está dizendo que serão dias difíceis que vão vir lá no final dos tempos. Que coisa séria. Vamos estar firmes com Jesus, irmãos, porque a Bíblia nos diz que quando vinha grande mesmo final, antes de tudo, a igreja do Senhor será arrebatada e os crentes vão para o céu. Nós não vamos passar por esta terrível tribulação. Quem crer em Jesus Cristo está livre disso tudo. Amém? E aí diz assim, e aqueles dias, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olha bem, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Então aqui Jesus está dizendo que está nos falando com antecedência, para que a gente não seja iludido, para que a gente não seja enganado. Olha o que ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Então, quando alguém disser Cristo está aqui, Cristo está ali, não lhe deis crédito, não lhe acredite. Olha, vamos continuar a leitura para entender. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então aqui quando Jesus fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então quando Jesus voltar, irmãos, todas as pessoas verão, de um lado a do outro da terra, não importa. Todo olho o verá no mesmo instante. Não haverá sigilo, ele está aqui ou ele está ali. Ele vai estar em toda parte. Todo olho o verá. Tem uma parte na Bíblia que fala que quando Cristo vier, todo o olho o verá. Então, de uma a outra extremidade da terra, Deus Todo-Poderoso conhece tudo, irmãos. Então, se aqui está dizendo que vai ser assim, que todo olho o verá, é assim que vai ser. Amém? Agora vamos continuar a leitura. E agora vamos ler o sermão continua. Então, o sermão continua. Ó. Então, são 3 partes do sermão. Sermão profético, o sermão continua, a grande tribulação, que a gente leu. E agora a gente vai ler. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos de Israel se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rujo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então Jesus está nos dando aqui uma grande dica. Quando a gente perceber todas essas coisas que ele disse que iam acontecer antes de Jesus voltar, ficaremos sabendo que Jesus está próximo do seu retorno. Está próximo para voltar, buscar os seus escolhidos e julgar o mundo. Não é verdade? Então espero que você aceite Jesus Cristo como seu Salvador, para que já desde hoje, desde agora, se torne salvo. E quando Jesus voltar, subiremos para morar no céu com Deus Pai Todo-Poderoso e ficaremos livres de todo e qualquer sofrimento. Salvos, irmãos! Jesus já pagou por todos os nossos pecados e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos continuar aqui a leitura. Aqui a gente leu: em verdade vos digo que não
passará. Olha o que Jesus diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre. O que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Amém? Agora vamos ler. O sermão continua: exortação à vigilância. Então aqui ele nos alerta que devemos estar vigilantes, atentos e cuidando. Olha o que diz. Vamos ler do versículo 36 ao versículo 44. Estamos no capítulo 24. Mateus 24, vamos ler do 36 ao 44. E diz assim: porém, aquele dia e hora, ninguém sabe. Olha aqui, ó. Então está escrito que ninguém sabe. Quando alguém vem com uma historinha dizendo que o mundo vai acabar tal dia, e papapá, que sabe. Nem Jesus sabia. E Jesus afirma que só Deus sabe, irmão. Não seja enganado. Aqui está a palavra de Deus que fala a verdade. Amém? Então Jesus diz, ó, porém, aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, nem Jesus, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no caminho, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Vigiai. Ó, Jesus aqui nos alertando. Vigiai. Vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Então temos que estar prontos, irmãos. Temos que estar em oração, temos que estar fazendo a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso, ajudando os nossos irmãos, sendo pessoas corretas e justas, para que quando chegar Jesus Cristo, estejamos prontos para ir morar no céu com Deus Pai Todo-Poderoso. E diz assim, olha o que Jesus fala, mas, vigiai, né? Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigia da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então Jesus Cristo vai vir em momento de surpresa. Ele já nos avisou aqui os sinais que antecederiam a sua vinda. Então devemos estar prontos, os sinais estão aí, irmãos. Tudo que Jesus disse que ia acontecer, rumores de guerras, pestes, terremotos,
Sinais estão aí. Então temos que estar prontos para a vinda de Jesus. Jesus pode vir agora, Jesus pode vir amanhã, mas não importa quando ele venha. O importante para a nossa salvação é estarmos prontos, estarmos andando segundo a sua vontade, que é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos nós e vamos estar firmes fazendo a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso. Deus abençoe a cada um. Amém.